Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, profissionais da imprensa, meus amigos, servidores desta casa. Hoje venho a essa tribuna para trazer dois assuntos. Primeiro, eu gostaria de destacar que a legislação vem sendo alterada ao longo dos anos e muitas vezes pequenas alterações trazem grandes reflexos e muitas vezes demoramos para nos dar conta disso. Agora, recentemente, deputado Tiago Amaral, a emenda constitucional 90 foi aprovada e em setembro foi promulgada, setembro deste ano. E uma das suas alterações foi no artigo 6º da nossa Constituição da República, no artigo 6º, em que traz lá o rol de direitos fundamentais sociais. A emenda incluiu a palavrinha transporte. Eu disse isso hoje, deputado Pastor Edson, para dizer que na reunião da Comissão de Obras Públicas, Transporte, Infraestrutura e Comunicação, mas eu gostaria de replicar essa minha preocupação aqui no plenário de hoje, também a quem nos ouve e nos acompanha através da TV Assembleia, porque no rol do artigo 6º da Constituição estão garantidos os direitos fundamentais sociais. A partir do momento que se inclui lá a palavra transporte, nós precisamos entender o reflexo disso, também orçamentariamente, mais do que isso, o reflexo das ações junto ao Estado. Lá também estão as garantias como a saúde, a educação, o lazer, garantias sociais essas que têm orçamento vinculado. Por isso, a inclusão da palavra transporte deve ter, de igual maneira, reflexo orçamentário, e é por isso que eu convido os senhores deputados a refletir sobre essa inclusão e como nós atuaremos junto a isso. Mas, não menos importante, o que me traz aqui hoje, uma outra preocupação que afeta de maneira direta o litoral do Paraná, e nós temos tantos representantes aqui do litoral, o deputado Nelson Justo, o deputado Mauro Moraes, Alexandre Cury, enfim, tantos outros, que é a questão da infraestrutura e do desenvolvimento logístico do litoral. Não seria surpresa para ninguém se eu dissesse aqui hoje que o Brasil é um país que tem inúmeras carências de infraestrutura, todas as áreas, rodoviária, portuária, ferroviária, aeroportuária, enfim. Isso é uma formação de senso comum. Mas, no que tange a infraestrutura portuária, é importante destacar os últimos acontecimentos. Pelos últimos 20 anos, a lei que regeu e disciplinou este assunto, a chamada Lei de Modernização dos Portos, a Lei 8630 de 93, previa que as autoridades portuárias tinham a prerrogativa de conceder as áreas ociosas, para que pudesse, então, se tornar um terminal portuário de operação e de desenvolvimento. E nosso porto, especialmente, a nossa atividade portuária paranaense, que tem uma vocação graneleira, que tem como principal usuário, principal cliente, o homem do campo, né? No embarque de soja, de milho, de farelo, o açúcar, o álcool, na descarga do fertilizante. Só para se dimensionar, 40% do fertilizante que entra no Brasil entra pelos portos de Paranaguá e Antonina, é um volume muito expressivo. Mas essa era a disciplina até o ano de 2013, quando, a partir da MP 595, a Lei 12.815 foi, então, promulgada e alterou essa lógica, inverteu essa lógica, retirando das autoridades portuárias locais a possibilidade de realizar as concessões das áreas ociosas, concentrando essa possibilidade, então, no governo federal. O que isso quer dizer? Que o governo federal disse assim: nós, aqui em Brasília, faremos as concessões de todas as áreas portuárias ociosas do Brasil inteiro, seja lá no Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, São Francisco do Sul, Itajaí, em Santa Catarina, em Paranaguá ou Antonina, aqui no Paraná, em Aratu, na Bahia, Itaqui, no Maranhão, Santarém, no Pará, enfim, qualquer lugar em que haja área portuária ociosa, o governo federal é que ficou com o condão, com a responsabilidade de fazer a concessão dessas áreas. Fato é
que de 2013 para cá, nenhuma, absolutamente nenhuma área foi concedida. O governo federal mudou, alterou a lei, fez toda aquela confusão para que nada acontecesse. Por sorte, deputado Nelson Justo, a lei criou uma excepcionalidade, dizendo que, muito precariamente, os estados, as autoridades portuárias locais poderiam requerer esse direito e fazer as suas concessões. Bom, o estado do Paraná saiu na frente, fez o requerimento, pediu essa excepcionalidade, foi aprovado. A CEP, a Secretaria Especial de Portos, que tem status de ministério, aprovou, através da portaria número 36A, de 24 de fevereiro do corrente ano, de 2015, publicado em Diário Oficial da União, em 4 de março de 2015, dizendo o seguinte, eu vou tomar o cuidado, são apenas 2 artigos que nos interessam, de ler, abre aspas, artigo 1º, aprovar o mérito da proposta de uso de área, com vistas à instalação de uma indústria metalmecânica na área não afeta a operação portuária, localizada no terminal Barão de Tefé, no Porto em Antonina. Artigo 2º, compete à APA, Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, conduzir os estudos que subsidiarão a proposta do edital, a realização do procedimento licitatório, a celebração do contrato resultante e a gestão do mesmo. Ora, parágrafo único, deverá a APA submeter a cópia do processo administrativo resultante desta licitação, devendo conter cópia do contrato assinado, ministro Edinho Araújo, em fevereiro deste ano. Vossa Excelência me concede uma parte? Pois não, deputado Nelson Justo. Olha, eu ouço com muita atenção, e se puder contribuir um pouco com o seu pronunciamento, modestamente o faço. Eu não tenho a menor dúvida, eu acho que ninguém tem dúvidas, da dívida que o Estado e a União têm com o nosso litoral. Não tenho dúvida disso. Quanto mais quando se fala em questões portuárias. Nós aqui no Paraná só podemos avançar, e avançamos bastante, porque nos gabamos, temos a vantagem de ter um porto como o Porto de Paranaguá. Ora, quando o Estado e o país busca incessantemente encontrar empresários que são verdadeiros equilibristas nesse país, porque o empresário nada mais é do que um sócio minoritário do município, do Estado e da União. Essa é uma realidade. Mas, neste caso específico do litoral, e principalmente de Antonina, o que me choca é a contradição existente dentro do governo federal. Se não vejamos, é a mesma coisa que um órgão do Estado. A Secretaria de Educação baixa uma portaria dizendo alguma coisa ligada à sua secretaria, e a Secretaria de Administração diz outra que não conhece, isso não vale. Não é possível que não haja um entendimento entre esses órgãos, no caso eu usei aqui o Estado, mas nacionalmente não é possível que não haja um entendimento entre a DAC e a Secretaria dos Portos. Que as pessoas não falem a mesma língua. E choca realmente, principalmente aquele que quer investir. E eu fico mais chocado ainda quando vejo a expectativa que se gerou com a cidade, com as pessoas que lá vivem. Puxa, aqui vai acontecer finalmente mais uma indústria, mais alguma coisa que não tem nada a ver com o meio ambiente, não tem absolutamente risco algum, mas por uma questão única de falta de sintonia
entre órgãos do governo federal. Como a gente assiste que isso também acontece aqui no Paraná, no nosso governo, eu fico mais abismado que lá, no governo federal, aconteça alguma coisa dessa natureza. É realmente profundamente lamentável. Parabéns pelo seu pronunciamento, que eu tenho certeza que serve de alerta para todos nós e de um protesto veemente daqueles que imaginam o desenvolvimento do nosso Estado. Obrigado, deputado Nelson Justo, pela contribuição. Vossa Excelência sabe do que está falando, conhece esse assunto, é representante do litoral, mas os absurdos vão além, deputado Nelson. Como eu disse, o governo federal chamou para si essa responsabilidade, disse que faria, não o fez. O Paraná requereu a excepcionalidade da lei, dizendo que faria, e fez. O Paraná cumpriu a regra. A administração dos portos de Paranaguá e Antonina fez o PDZPO, atualizou, que é o chamado Plano de Diretrizes de Zoneamento do Porto Organizado, fez o seu papel, submeteu a ANTAC e a CEP, teve a sua aprovação pelo governo federal, fez os EVTS, Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental, aprovou, está pronto, apto para fazer as concessões, como havia dito no passado, e fez. Licitou essa área, que é uma área de propriedade do Estado, só depende da autorização do governo federal, porque está dentro da área do Porto Organizado. Somente por isso, mas é uma área de titularidade do Estado, uma área de apoio, é uma área não operacional. Fez a licitação, correu tudo bem o processo licitatório, houve um vencedor, e aí, para nossa estranheza, para nossa surpresa, a ANTAC, de acordo com o que disse o nosso deputado Nelson, contrariando a própria CEP, quer dizer, o governo federal não se acerta, a Secretaria de Especial de Portos diz uma coisa, a agência reguladora diz outra. ANTAC emitiu, então, em novembro de 2015, a suspensão da licitação, pedindo ou determinando que o governo do Estado, através da APA, se abstivesse de adjudicar o vencedor do certame, sem qualquer fundamento legal, pedindo apenas que os documentos do processo licitatório fossem analisados. Vejam, então, o completo absurdo e contrassenso em que o próprio governo federal se coloca. Não posso concluir nada diferente de que essa intervenção despropositada da ANTAC venha com certeza a gerar dúvidas aos investidores, incertezas, inseguranças, problemas estes que nós não queremos no Paraná e em lugar algum do Brasil. Mais do que isso, venho a crer e a concluir, deputado Márcio Nunes, que esse é um problema não técnico, não jurídico, não burocrático, mas de perseguição política, mais uma vez, do governo federal, com o Estado do Paraná, que sai na frente, que é um Estado de vanguarda e comprova aquilo que havia dito no passado, que teria condições de promover todos os arrendamentos, todas as concessões das áreas ociosas na área portuária de Paranaguá e também de Antonina. Por isso, hoje, manifestar a minha profunda indignação, porque aquela era uma empresa que havia se comprometido a investir 20 milhões, a gerar mais de 100 empregos, somente em Antonina. É a geração de oportunidade, de renda, e não existe justiça social maior do que a oportunidade de emprego. Por isso aqui o meu registro de indignação, a contrariedade, o contrassenso que se coloca o próprio governo federal, agora especialmente a ANTAC, em relação ao Paraná. A minha profunda indignação e os meus votos de profunda contrariedade à manifestação da ANTAC. Muito obrigado.